Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Eu na Vida Eterna com Jesus, o seu canal de estudos bíblicos. O nosso compromisso neste canal é com a salvação das almas, tornando público o conhecimento do Evangelho de Jesus, com a responsabilidade e o foco na formação das pessoas como discípulos para Cristo, através de estudos bíblicos de acordo com a palavra de Jesus e a vontade de Deus. Este discipulado foi escrito pelo blog Levando Crianças a Jesus, que você pode acessar no Google pesquisando exatamente como está destacado aqui na imagem e também na descrição deste vídeo. Peço que, se você ainda não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição, ative as notificações do canal para que você sempre receba em primeira mão as novidades por aqui compartilhadas. Não se esqueça também de curtir o vídeo se ele edificar a sua vida e de compartilhar com seus amigos, familiares e com mais pessoas que precisam de aprender a palavra de Deus. Este estudo bíblico foi produzido na busca de abordar o conceito da oração, trazido pelo Senhor Jesus desde o princípio até o mais profundo conhecimento. A oração é um assunto que devemos abordar no discipulado, para ensinar todo aquele que sente o desejo de conversar com Deus e ser banhado da perfeição de Jesus Cristo. Há pessoas recém-convertidas e também pessoas que têm anos de evangelho, mas precisam entender mais sobre o assunto da oração. Se caso você ainda não tenha uma vida de oração, este discipulado, de uma forma bem simples, traz razões para você orar. Se você acredita já ser uma pessoa de oração, a expectativa é para que você descubra mais detalhes na Bíblia que vão te ajudar na sua caminhada cristã. Seja muito bem-vindo e fique conosco até o final. Esteja com a sua Bíblia em mãos e a fé no coração. Aprendendo a orar. Algumas dúvidas a respeito da oração que as pessoas têm são: qual o lugar para orar? Ou como devo orar? Quanto tempo preciso orar? Quais as palavras corretas para a oração? Ou pelo que eu devo orar? A primeira pergunta então é: onde eu posso orar? Não existe um lugar específico para a oração. Muitas pessoas se prendem a dogmas religiosos e sentem que devem orar apenas no templo ou durante o culto. Mas a oração não é apenas sentimento, ela é mandamento do Senhor Jesus. Não podemos nos prender a nada fora do Evangelho. Observe as próprias palavras de Jesus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. Veja bem,
O aposento ao qual Jesus diz aqui significa qualquer lugar, pode ser na escola, faculdade, no local de trabalho, em casa e até mesmo também no templo. Não importa o local, aposento é lugar de repouso. O importante é você se dedicar à oração, entendendo que o seu coração e a sua mente precisam estarem abertos para uma boa conversa com Deus o Pai. Através desta intimidade, você estará criando um relacionamento forte com o Pai Celestial. Não existe um local fixo para a oração. Por mais que você tenha um lugar que você gosta de orar sempre, você também deve orar sabendo que Deus o Pai nos vê secretamente, independentemente do local. A segunda pergunta é: como orar? Muitas pessoas se sentem perdidas, até mesmo como iniciar uma oração. Jesus deu a instrução para atender o nosso desejo. E naquele dia nada perguntareis. Na verdade eu vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23. Então, Jesus disse para pedir ao Pai, que é Deus, em nome do Filho, Jesus Cristo. É como enviar uma correspondência através dos correios. Para que a sua mensagem chegue no destino correto, você precisa colocar as informações do destinatário conforme você o conhece. Se houver qualquer informação errada com relação ao destino da carta, fatalmente sua mensagem não vai chegar à pessoa interessada. Por isso, uma boa oração começa conhecendo a Jesus. Jesus Cristo é o nosso carteiro. As orações chegam ao Pai por meio de Jesus Cristo e não é por acaso. Segundo a Bíblia, em João, capítulo 14, versículo 6, é por meio de Jesus que se conhece a Deus. Jesus é o endereço fiel para que nossos pedidos sejam do conhecimento do Pai, ainda que ele saiba de todas as coisas. Mas precisa ser assim porque é dessa maneira que Jesus ensinou. A partir de agora, ore sempre em nome de Jesus Cristo. E a próxima pergunta é: quais as palavras certas para a oração? As palavras certas para orar provêm de tudo o que sentimos no momento da oração. Elas serão palavras simples, provenientes de um coração aberto, mostrando toda a verdade diante de Deus o Pai. Engana-se quem pensa que Deus o Pai se agrada com palavras difíceis ou de um vocabulário bonito na oração. Devemos ser como Jesus, simples de coração. Um bom exemplo de simplicidade, Jesus traz pela oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, dos versículos 9 ao 13. Suas palavras são de fácil compreensão, assim como nós podemos orar ao Pai. Inclusive, as coisas das quais Jesus diz na oração do Pai Nosso são situações do nosso dia a dia. A próxima pergunta é: por quanto tempo é necessário orar? Jesus explica sobre isso na parábola do juiz injusto. Abra comigo a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 2 ao 8. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus e nem respeito aos homens, todavia
Como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos à explicação da parábola. A mulher que incomodava o juiz insistentemente é como alguém que ora por algum motivo sem se cansar. Assim nós devemos fazer. Um exemplo da oração insistente é quando intercedemos pela vida de alguém que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Precisamos orar por essa vida sem desistir. Deus, o Pai, não é como um juiz injusto. Deus é um Pai de amor que vê a necessidade e o clamor dos seus filhos. O tempo é um fator determinante para nós, ansiosos como somos. Mas Deus, o Pai, enxerga muito além da nossa limitada visão. Ele conhece todos os acontecimentos que virão na nossa vida pela frente. Por isto, o tempo dele é melhor que o nosso. Na verdade, Deus o Pai está acima do tempo. No mundo espiritual, as coisas são diferentes de como conhecemos aqui na Terra. O que pode parecer demorado, na verdade, Deus o Pai está transformando o nosso coração em cada momento nosso de oração. Quanto mais oramos, mais somos parecidos com a mulher da parábola. Não desistimos de nada. A oração aumenta a nossa confiança em Deus o Pai. Ela nos fortalece como cristãos. Por isso, Jesus disse na parábola: Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Não seja preso ao tempo. O tempo de oração ajuda, mas ele não pode ser o princípio da sua fé. O princípio da oração deve ser a palavra de Deus. Abra comigo a Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Muitas pessoas passam tempo orando por coisas das quais Deus o Pai não pode dar. Por isso, a leitura da palavra de Cristo é o bom fundamento da oração. A vida de Cristo e o exemplo dos discípulos na Bíblia mostram aquilo que é da natureza de Deus. Com essa base no coração, a oração move a vontade de Deus para que Jesus Cristo seja sempre glorificado, seja no milagre, na cura, numa pregação do Evangelho, em cada discipulado, cada pessoa que é transformada por Cristo, entre outras coisas que a Bíblia mostra segundo a vontade de Deus o Pai. Se o seu coração estiver em Cristo e ele em você, o tempo não será sua preocupação. Ele será trocado pelo amor que você dedica à oração. A oração é a vontade de Deus. Algo maravilhoso é entender o quanto Jesus nos amou e por isso foi capaz de mostrar tudo através do seu exemplo. Sendo assim, quero mostrar mais uma oração de Jesus que nos ensina. Essa oração está em João, capítulo 17. Leia todo o capítulo, se você puder. Neste texto, a oração de Cristo é a expressão da vontade de Deus. A razão pela qual Jesus ora segundo a vontade do Pai é que ambos são um. Portanto, partilham do mesmo pensamento, o mesmo querer, o mesmo sentir e por aí vai. Então, Deus o Pai deseja algo para nós,
Cristo, conhecendo e compartilhando deste mesmo desejo, orou para que se cumprisse. Por exemplo, se hoje eu e você estamos aqui buscando conhecer sobre Cristo, é porque lá atrás Jesus orou para que isso se cumprisse. Abra tua Bíblia comigo em João capítulo 17, versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ainda sobre a oração ser a vontade de Deus, convido você, abra mais uma vez a Bíblia em João capítulo 17, agora no versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Cristo orou para que a vontade de Deus se cumpra, e a vontade de Deus para os homens é que tenham a vida eterna. Depois dos versículos 11, 21, 22 e 23, que você pode conferir aí na tua Bíblia, Jesus pede ao Pai que nós, os seus discípulos, sejamos um com Ele. Faça uma pausa no vídeo, porque é importante que você leia aí na sua Bíblia. Novamente, Cristo está revelando qual é a vontade de Deus para nós. Os motivos pelos quais Jesus orou também são os motivos pelos quais nós também devemos orar. Assim como está em João capítulo 15, versículo 17. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. A oração fortalece a nossa comunhão com Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo, e também potencializa o vínculo com o Espírito Santo. No capítulo 17 de João, Cristo ora para que se cumpra a vontade de Deus, dando o exemplo na oração para mostrar que nós devemos orar para que seja feita a vontade de Deus. Quando nós alcançamos a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, o nosso coração recebe também o partilhar dos mesmos desejos que o Pai e o Filho. Assim é a vontade de Deus se cumprindo em nós. Pode ser que surjam algumas dúvidas quanto ao que estamos tratando. Por exemplo, a vontade de Deus é soberana e não depende da minha oração? Segundo o que recebi do Senhor Jesus Cristo, através do exemplo de irmãos com a vida de oração, a oração que agrada ao Pai é exatamente a que fazemos de acordo com o seu propósito. Agora nós vamos aprender os motivos pelos quais devemos orar. A própria palavra de Deus nos dá a direção de qual é a vontade de Deus e de como orar. Na Bíblia, o testamento do Senhor Jesus nos mostra inúmeros motivos para orar e também alguns exemplos de oração, dos quais trataremos a seguir. Abra comigo a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, os versículos 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Rogar ao Senhor da seara é pedir a Deus o Pai algo. Neste caso, através da oração, você pode interceder, o que significa mediar ao Pai para a causa do Evangelho se cumprir na vida de alguém. Por exemplo, para que sejam ceifeiros, isto é, aqueles que pregam o Evangelho.
Ore para o Evangelho se espalhar no mundo. Ore para que mais discípulos sejam fiéis a Cristo, levando a mensagem da cruz e da salvação. Jesus nos ensina a interceder ao Pai, que o Evangelho seja levado a todo o mundo. Certamente, essa é a expressão da vontade do Pai. A nossa oração é um combustível para que o Evangelho se espalhe sobre a terra. E quão grande é essa responsabilidade que Deus o Pai colocou nas nossas mãos. A volta de Cristo só vai acontecer quando todos ouvirem o verdadeiro Evangelho, como diz em Mateus capítulo 24, versículo 14. Leia na sua Bíblia. Este é um recado a todos os que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ore para que o Evangelho de Deus o Pai esteja sendo levado ao mundo todo. Ore por todos os santificados em Cristo, que a Bíblia chama de santos. Vamos ver um exemplo em Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orar por todos os santos significa interceder pelos fiéis a Cristo. Nós podemos orar para que a fé dessas pessoas esteja firme. Precisamos pedir a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição em diversos países no Oriente. Torturas, mortes, enfermidades, prisões, enfim, que estejam enfrentando para que sejam guardados e livres do mal, tanto eles como suas famílias. Para orar por essas pessoas, precisamos nos colocar no lugar delas e pensar como seria se fosse a nossa família sofrendo esse tipo de perseguição. Orar por aqueles que se dedicam a ensinar a palavra de Deus para que a palavra flua através de suas vidas livremente, como nos ensina o apóstolo Paulo. A palavra de Deus é viva e nós a sentimos, porém, muitas vezes não é fácil explicar aquilo que está dentro de nós. Neste caso, a oração é muito bem-vinda. Temos que orar por aqueles que estão começando a caminhar na fé cristã, os nossos discípulos, para que eles permaneçam firmes e constantes na fé com Cristo. Enfim, entre tantos outros motivos dentro da palavra. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1, versículos 9 ao 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Posso afirmar que esta oração não foi escrita por acaso, mas porque o Espírito Santo de Deus assim dirigiu a vida de Paulo para que um dia nós tivéssemos acesso e ler e entender como devemos orar pelos nossos irmãos. Neste texto, Paulo está orando seguindo a vontade de Deus. E o motivo é que ele tinha intimidade com o Pai e o Filho através do Espírito Santo. Você também pode orar pela salvação das pessoas. Vamos ver o exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus nos mostra que é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. Por isso precisamos orar por todos os homens ao redor do mundo. Outro motivo
nós podemos também orar pelos governantes, segundo o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 ao 3. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Também é da vontade do Pai que oremos pelos governantes. Vemos sempre pessoas reclamando a respeito dos governos, da corrupção, da saúde no nosso país. Eis o texto onde o Espírito Santo nos ensina: não reclame, mas ore. Neste último texto, Paulo nos revela que através da oração podemos ter uma vida quieta e sossegada. Isso ele diz porque na mão dos governantes estão as leis que regem a nossa vida na terra. Portanto, se você quiser ter uma vida tranquila, precisa interceder para que o Evangelho de Deus alcance os governantes do nosso país e do mundo também. Abra comigo a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Nós precisamos orar por coisas do nosso dia a dia, como no nosso trabalho, o nosso lar, por qualquer tipo de problema, enfermidade, relacionamentos, entre tantas outras coisas. Orar por estas coisas é fechar as brechas espirituais que possam existir. A oração na palavra nos cobre para que o inimigo não toque no que é nosso. A vontade do Pai é que tenhamos uma vida em paz. A oração faz isto acontecer. Devo orar em silêncio ou em voz alta? Não existe uma regra. A oração por si só já glorifica a Cristo, porque ele deixou o mandamento e também deu exemplo de uma vida de oração. Na Bíblia está escrito que os discípulos puderam ver Jesus orando, em alguns momentos em silêncio, como está em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Vamos ler. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Mas também, em outros momentos, eles podiam ouvir Jesus orando e assim escreveram exatamente como lemos hoje, quando acessamos a Bíblia. Um exemplo está no Evangelho de João, no capítulo 11. Vamos ler os versículos 41 e o 42. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Portanto, o que vale na oração é a intenção de agradar a Deus o Pai, sendo obediente na oração. Você pode orar em voz audível quando estiver em comunhão com os irmãos em Cristo, como também em voz baixa ou em pensamento quando estiver sozinho. Mas é fundamental considerar o seguinte alerta do Senhor Jesus: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus capítulo 6, versículo 5. A oração não é um palco com plateias para chamar a atenção dos outros. Devemos usar esta ferramenta do Evangelho com sabedoria. Procure enxergar a oração como um relacionamento de um filho ou de uma filha para com um pai.
O bom discípulo revela esta característica. Vamos ler Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lembre-se, Jesus se agrada de um coração humilde e ele é fiel para atender às nossas necessidades. Agora nós vamos falar sobre os efeitos da oração. Lendo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Acompanhe na tua Bíblia. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. O versículo nos ensina a orar em todo lugar. Isso quer dizer que se você estiver no trabalho, é importante que reserve um tempo para orar. Se estiver na escola, faculdade ou qualquer outro lugar. Enquanto você orar nesses lugares, a glória de Deus vai se manifestar através da sua vida. O cristão que assim o fizer vai experimentar que outros percebam que Jesus habita na sua vida. Este versículo que lemos também ensina sobre o poder da oração quanto ao livramento. Ao chegar em um lugar, não sabemos qual o mal que está ali, mas a oração pode sim nos livrar de todo mal, ainda que os nossos carnais não percebam, mas pela fé está acontecendo. Abra comigo a tua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 46. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, aqui mais um efeito de oração. Jesus diz aqui o que também revela na oração do Pai Nosso. A oração é a força que precisamos para não cair em tentação. Este é mais um motivo pelo qual o cristão precisa ter uma vida de oração, para estar sempre de pé. Mais um exemplo de efeitos da oração está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e se lhe há dada. Muitas pessoas deixam de ler a palavra de Deus porque não a compreendem, mas ela nos mostra a necessidade de pedir a Deus o Pai que nos dê o entendimento da própria palavra. Neste caso, a oração também é muito bem-vinda, e assim Deus o Pai, através do Senhor Jesus Cristo, nos dá o discernimento. Basta pedir em oração. Como discípulos de Cristo, temos a capacidade na oração de glorificar a Cristo. Jesus Cristo opera milagres através da sua oração. Deus o Pai é capaz de operar suas maravilhas por meio do compromisso que temos quando assumimos a nossa responsabilidade como discípulos. Orar pelos enfermos faz parte da compaixão que Jesus derramou sobre a igreja. Vamos ler Atos capítulo 28, versículos 7 ao 9. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e os curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Esse texto não reflete nada além da obediência de Paulo a Cristo, mas você também pode chamar a obediência de Paulo de fé. Muitas pessoas confundem a santidade, a obediência de Paulo, com idolatria, acreditando que Paulo ou os discípulos da Bíblia eram especiais.
Mas o apóstolo Paulo não foi um santo que fazia milagres. Era Jesus quem operava milagres por meio dos seus discípulos. Tudo o que está escrito a respeito de Jesus e da igreja é para o nosso exemplo. Através de Jesus Cristo, a oração expulsa demônios, capacita para falar novas línguas, para divulgar o Evangelho, para curar enfermos. A oração potencializa a nossa fé de uma tal maneira para acreditar que, assim como está escrito na palavra de Deus e aconteceu com os nossos irmãos antigos, assim Jesus opera os mesmos milagres de hoje também. Assim como está escrito em João capítulo 17, os versículos 20 ao 22. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Se você crer na palavra de Jesus Cristo, você está apto para exercer o ministério da oração. Não deixe de ler a palavra de Deus. É por meio dela que vencemos a incredulidade e adquirimos a verdadeira fé. Assim como Jesus diz: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos, capítulo 16, versículos 17 ao 18. Quero compartilhar aqui também sobre o meu aprendizado com Cristo, e esse ensinamento é sobre o efeito que tem a oração. Quero dar um breve testemunho de respostas de oração. Assim como um dia recebi esse estudo sobre oração de uma irmã que me discipulou para Cristo, quero dizer exatamente as palavras que aprendi com ela alguns anos atrás. Tenho visto muitas respostas de Deus, o Pai, para as minhas orações. Uma das quais que considero muito importante em minha vida é que Ele me deu este canal no YouTube para dividir com você o que venho aprendendo na minha caminhada com Jesus. Esta irmã que me discipulou também escreve estudos como estes. Inclusive, ela me autorizou e se alegrou para que eu viesse a compartilhar os estudos que ela escreveu aqui neste canal. Ela conta que o site, o blog feito para os cristãos que ela criou, tem sido visto por pessoas em muitos países, inclusive países onde cristãos são perseguidos por causa do evangelho e não podem ter acesso à Bíblia. Veja a seguir alguns dados do blog desta irmã, que se chama Levando Crianças a Jesus, que atestam o que dissemos por aqui. Então você pode conferir comigo números por países que o blog vem recebendo visitas ao longo de 10 anos aproximadamente. Ou seja, as pessoas estão acessando estes estudos bíblicos através do blog na internet que esta irmã tem. Por exemplo, no Brasil, 16.500 pessoas já acessaram o site. Nos Estados Unidos, aproximadamente 4.000 pessoas. Na Rússia, aproximadamente 1.120 pessoas. Na França, 586. Na Alemanha, 488. Em Portugal, 454 pessoas. Na Holanda ou Países Baixos, 354 pessoas. Na Suécia, 337. Na Ucrânia, 275 pessoas. Em outros países, de uma forma geral, aproximadamente ali 1.900 pessoas. Enfim, o site traduz, é interessante falar que o site traduz automaticamente os estudos bíblicos no idioma de cada país.
Assim como esta irmã, considero isto uma atenção especial de Deus o Pai, porque nós, como pessoas limitadas, não podemos estar nestes lugares. Mas a palavra de Deus está sendo ministrada a eles da mesma forma. Desde que aprendi a orar para que o Evangelho de Deus o Pai seja levado ao mundo, assim tenho orado e também assim Deus o Pai tem usado nossas vidas para escrever, editar vídeos, enfim, para que o Evangelho possa alcançar tantas pessoas pelo mundo. Não quero dar a entender que essa glória me pertence ou pertence a essa irmã. Pertence a Deus o Pai e ao Senhor Jesus Cristo, que proporcionam tudo. Isso é resposta de Deus o Pai para as nossas orações. Assim eu oriento. Ore também. Veja o mover do Espírito Santo em sua vida. Também aprendi com a experiência desta irmã que a palavra nos ensina a dar graças pelo alimento e eu aprendi essa lição com ela. Precisamos orar pelo que vamos comer e até pela água que vamos tomar, para que nenhuma seta maligna nos faça mal. Com a oração, somos livres de todo mal. A oração nos faz misericordiosos, conforme o mandamento de Cristo. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Somos misericordiosos quando oramos por uma situação e que não estamos envolvidos nela. Isso é orar impulsionado através do amor de Deus pela vida dos outros. Ore pelas pessoas que estão ao seu redor. Ore pelas pessoas nos hospitais. Ore pelas crianças. Ore pela sua família. Ore pelos pastores. Ore por aqueles que não têm o que comer ou onde dormir. Ore pelos filhos de Deus para que sejam cheios do Espírito Santo e abram as suas bocas. Ore para que você seja cheio de coragem para compartilhar a palavra de Deus com outras vidas que precisam. As pessoas que oram pelas outras, Jesus diz assim: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Seja misericordioso, pedindo a Deus o Pai que opere na vida das pessoas que estão pelo mundo todo. Certamente, sua oração vai agradar o coração de Deus. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico e eu glorifico ao Senhor Jesus Cristo pela sua paciência e atenção em aprender sobre a oração. Você pode aprender muito mais no seu dia a dia, começando a aplicar o que aprendeu neste estudo bíblico. O objetivo maior é ensinar que a oração é uma libertação trazida por Cristo e nós não podemos confundir a oração com mágica. Na verdade, o bom discípulo é aquele que tem uma vida de oração, porque a oração torna a pessoa simples que dependem do Senhor Jesus Cristo para tudo. Se a própria Bíblia mostra em diversas situações Jesus orando, por que nós, como discípulos, não deveríamos imitar o nosso Senhor Jesus? Que o amor de Deus o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com todos aqueles que desejam a palavra de Deus. Amém. Querido Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai querido, por termos chegado até aqui. E o Senhor nos abençoou com esta palavra tão poderosa, ensinando, Pai, o poder que existe na oração. Pai querido, a partir de agora, transforme o nosso coração, transforme o coração desta pessoa que aprendeu, Pai, esta lição da oração, para que ela tenha uma vida repleta em obediência à sua palavra, começando, Pai, pela oração. Pai, que a oração venha transformar vidas, que a oração venha moldar o nosso caráter igual ao modelo
modelo de Cristo, Pai querido. Nós te agradecemos pelo exemplo da tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, abençoando a nossa vida, para que possamos viver no nosso dia a dia, em oração, em espírito e em verdade. Obrigado por esta palavra. Jesus, que o Senhor continue a explicar, a ensinar mais sobre a oração, que não nos limitemos apenas a este estudo bíblico, mas que através da Bíblia possamos descobrir mais sobre os tesouros dentro da oração. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e te agradecemos. Amém. Obrigado, Pai, por me guiar neste mundo de lutas. Obrigado, Pai, por conhecer os meus pensamentos. Obrigado, Jesus, por saber o que preciso. Estendendo minha mão, protegendo meus caminhos. Dedico estas palavras A ti, Jesus, a ti, Jesus. na devoção de uma oração, na humildade de coração, Que sempre está a a me ouvir. Nasce o poder do Cristo em nós, Quando aprendemos a amar, fazendo bem sem olhar a quem. com Jesus a nos guiar, Pois tens autoridade sobre nós. venceu todas as batalhas quando esteve